Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles, o primeiro livro de Enoque, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Apesar dos livros surgirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. Mas, de fato, por que o livro de Enoque foi banido da Bíblia Sagrada? Olá, eu me chamo Osnilmar e é sempre uma satisfação receber você aqui no canal Fatos Descobertos. Se inscreve aqui no canal, aperta no sininho lá na opção todas. Toda vez que subir conteúdo novo, você vai ser com certeza avisado. Bora pro vídeo então. O livro de Enoque, assim como o personagem que dá o nome ao livro, é uma questão polêmica e misteriosa da Bíblia. Esse livro não faz parte do cânone sagrado cristão mais tradicional, mas faz parte do cânone bíblico etíope. De modo geral, o que se sabe sobre Enoque, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que ele descende da 7ª geração de Adão e da mesma forma que Abel. Ele adorava a Deus e andava com ele. Sabe-se ainda que Enoque era ancestral de Noé e seu livro seria composto por algumas profecias e revelações. É por isso que agora eu trago esse conteúdo para você. A princípio, estima-se que a composição inicial continha informações como os nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos. Além disso, relatos originais do milagroso nascimento e Noé com semelhanças com Gênesis apócrifo. Curiosamente, traços desses textos estão presentes no livro de Noé, com adaptações e mudanças bem sutis. Além disso, ainda haveria no livro de Enoque relatos sobre a formação do universo e a criação do mundo. Em especial, existe uma história sobre como, na origem do universo, cerca de 200 anjos, considerados os sentinelas do céu, desceram à terra. Logo em seguida, casaram-se com as mais belas mulheres dentre os seres humanos. Posteriormente, as ensinaram todos os sortilégios e truques, mas também como manusear o ferro e o vidro. Tem mais. Ademais, relatos sobre a criação dos seres humanos como seres inferiores na natureza e os desafios de sobrevivência contradizem as teorias bíblicas. Basicamente, de acordo com esses textos, o homem não seria a criação máxima de Deus. Então, sendo assim, as mulheres tornaram-se indivíduos trapaceiros, vingativos e promíscuos por conta dos anjos caídos? Além disso, passaram a criar os escudos e armas para os homens, desenvolvendo a medicina a partir das raízes. Ainda que inicialmente fosse visto como algo bom, essas habilidades consideradas naturais passaram a ser vistas como bruxaria lá na Idade Média. Mas tem um detalhe. Por outro lado, a união carnal entre mulheres e sentinelas originou gigantes canibais que quase causaram o fim do mundo. Portanto, coube a uma legião de anjos do céu enfrentá-los e derrotar os monstros. Por fim, capturaram os sentinelas e os aprisionaram distante de suas amadas. Agora, uma questão. Por que o livro de Enoque não é considerado um cânone da Bíblia? O livro de Enoque foi editado em meados do século III a.C., e não considera-se que nenhuma das Sagradas Escrituras canônicas, judaicas ou cristãs, lá do Antigo Testamento, tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que realmente admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos coptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. Dentre os judeus existia um grupo denominado Qurã, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo, como autênticos ou não, já que eles contam com influência de outras culturas, como fariseus e caduceus. A maior evidência da legitimidade do livro de Enoque
está na Epístola de Judas, em versículos 14 e 15, que diz: Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Mas mesmo com essa documentação, ainda não existe uma comprovação, visto que isso não significa, necessariamente, que o livro tenha sido escrito por meio da inspiração divina. Agora você deve estar se perguntando, mas quem foi Enoque? Enoque é filho de Jared e pai de Matusalém, fazendo parte da 7ª geração depois de Adão, e ficou conhecido como escriba do julgamento nas tradições judaicas e também cristãs. De acordo com a tradição escrita hebraica, chamada de Tanakh, é relatada na Gênesis. Enoque teria sido tomado por Deus. Basicamente, foi poupado da morte e da ira de dilúvio, claro, mantendo-se ao lado do divino eternamente. Contudo, esse tal relato permite totais interpretações diversas sobre imortalidade, ascensão aos céus e a canonização. Ainda que o texto utilize expressões que afirmem que Enoque salvou-se por meio da bondade de Deus, há uma interpretação lá na cultura judaica de que ele originou o tempo do ano, sim, ou seja, porque viveu 365 anos de acordo com os livros religiosos. Teria sido responsável por determinar a passagem dos calendários? No entanto, no capítulo 7 e 8 do livro de Moisés, existe uma passagem chamada Pérola de Grande Valor. Isso, em resumo, essa escritura dos Mormons conta a história bíblica de Enoque com mais detalhes. Bom, e sendo assim, ele somente se tornou companheiro de Deus após cumprir sua missão original como profeta. Agora é óbvio, comumente a narrativa faz parte da história de Jesus Cristo em seus últimos dias na Terra. Portanto, então, Deus haveria convocado Enoque para pregar sobre arrependimento ao povo, o que o deu a fama de vidente. Agora, claro, por outro lado, a presença do sermão de Enoque ainda o narra enquanto uma personalidade totalmente influente, considerado o líder do povo Sião. E você sabia desse detalhe? Por que o livro de Enoque não entrou na Bíblia Sagrada? Porque ele foi banido? Sabia um pouco dessa história dele? Bom, por aqui eu vou ficando, mas eu agradeço demais a sua companhia, eu espero que você tenha gostado. Seu comentário, como sempre, é muito importante para nós, seu like para que a gente possa chegar para mais pessoas e, claro, a sua inscrição. Não esquece do sininho em todas para receber a notificação toda vez que subir conteúdo ou longo ou curto aqui na Fatos Descobertos. Fica com Deus, grande abraço, a gente se vê por aqui. Tchau!